Pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é Muniz Vlog, sem edição de vídeo, falando francamente do Mentalizando Demônios. Vocês estão vendo aqui os acessórios aqui, muito interessante, mas é por causa do trabalho que vocês fazem de se inscrever, de você comentar, compartilhar e de você, quando vocês fazem tudo isso aqui, o meu trabalho aparece, o meu trabalho ele é expandido para outras pessoas, as pessoas me procuram através disso, é porque eu sempre estou buscando de vocês que vocês façam tudo isso no começo e sempre falo no final também. Mas aqui eu vou conversar com vocês com uma coisa que fala muito sobre o contexto dessa parte de ansiedade. E hoje, como de costume das outras séries e dos outros vídeos que eu venho comentando, eu vou falar aqui sobre de você desconfiar dos seus pensamentos. Sabe aquela frase desconfiando, desconfiando? É isso que nós vamos entender aqui. Mas para você compreender, você precisa assistir até o final, sabe? Se você não é inscrito, se inscreva. Veja aqui embaixo na descrição, temos meus trabalhos como psicólogo, mentor acadêmico, para quem quer aprender a fazer o trabalho de conclusão de curso ou TCC. Tá tudo legal, bem explicadinho aqui embaixo, tem minhas redes sociais, como você me procurar. Mas vamos lá, como no vídeo anterior eu falei muito sobre essa questão da ansiedade, como você identificar os pensamentos, que são dicas que eu estou criando esses vídeos, cada vídeo falando sobre algumas dicas e que fala muito sobre esse processo de como você lidar com a ansiedade. E então eu estava falando anteriormente que normalmente a pessoa não sabe como identificar, e mostrei como identificar, e muitas outras coisas que você vai trabalhar com esses aspectos dos vídeos anteriores. Se você ainda não assistiu aos vídeos, procure lá para você entender tudo direitinho. Mas é muito bom. E aí eu falei ontem sobre a questão, no vídeo anterior, sobre a questão da respiração, a importância, como você, antes de você fazer o exercício de respiração, o que você precisa fazer, se você não sabe nem tem ideia, e isso é muito importante para quem tem ansiedade, corre lá no vídeo, tá bom? Mas por que eu digo que vocês precisam desconfiar? As pessoas podem estar se perguntando, mas Alan, o que é que eu tenho que desconfiar? O que é que eu tenho que desconfiar? Você precisa entender que tudo que gira em torno do contexto disfuncional é uma coisa que você tem que ficar com o pé atrás. É o ditado popular que normalmente a gente fala, que é você ficar desconfiando, por exemplo, de você pensar, por exemplo, que você não tem capacidade de fazer aquilo, de você não ter responsabilidade, de você não ter a qualidade para fazer, exercer alguma coisa, de ser amado, de ser amada, de você ter uma concepção sobre determinada coisa que, na verdade, quando você vai, e isso é muito importante, que é o questionamento. Tem uma coisa na psicologia chamada questionamento socrático, que é quando você questiona a validade dessa situação, a validade da coisa, se realmente é aquilo. Então, quando você está nesse momento, vamos pegar um exemplo. Você quer sair de casa e você não consegue porque você pensa que você não vai conseguir ou de que alguma coisa vai acontecer. E você sempre está com esses conteúdos catastróficos e todo esse conteúdo ele elabora para você uma ação que é ficar em casa, se sentir com medo, se sentir angustiado ou angustiada e te neutraliza para você tomar uma ação que seria de repente. Eu estou nessa situação e me vem nos pensamentos algumas coisas catastróficas, que vai acontecer alguma coisa. Eu começo a me sentir mal com isso, eu começo a me sentir muito angustiado ou angustiada ou com medo, sabe? E toda essa sensação começa a me fazer ficar em casa, começa a fazer com que eu continue ali do estado como eu estou, tá? Naquela mesma situação, naquele mesmo estado. Tem muita gente que nesse contexto de ansiedade está muito nessa situação e começa a pensar, se dá um incômodo no estômago, ai meu Deus, o que deve ser isso? O que é que vai acontecer comigo? Ah, tá sentindo um descongestionamento, na verdade é uma contração ou um incômodo, sabe, ali na região abdominal, é, e tem muito a ver com alguma dificuldade digestiva, uma congestão. E com isso, você começa a sentir, mas será que eu estou com um problema? Será que eu estou com uma doença que vai me trazer sérios prejuízos?
quando é na cabeça, tem uma dor de cabeça, será que isso vai acontecer? Será que eu vou desenvolver uma doença mortal? Mas você vai fazer o teste de validade. É sempre importante você verificar se isso daí confere. Se você já fez o exame e você ainda apresenta ainda esse pensamento, esse sentimento, aí você tem que desconfiar. Por exemplo, é importante você questionar, porque é onde você vai ver a validade, é onde você vai ver se realmente isso confere, se realmente isso é verdade ou não. E tem mais. Você, através disso, você vai substituir esse pensamento disfuncional. E eu já expliquei no vídeo anterior como você substituir. Porque à medida que você vai pensando que você está dessa forma, isso te deixa mais problematizada, mais problematizado, isso está te dizendo que você vai continuar da mesma forma. Só que quando você volta e confere a validade disso, e você começa a observar, por exemplo, que na verdade aquilo ali não passa de uma sensação que ela vai passar, de que você realmente não tem uma doença mortal, de que realmente não vai acontecer aquilo. E aí então você sai, e aí então você vai praticar o seu esporte preferido, ou então você vai trabalhar, ou então você vai estudar. Você substituiu a situação disfuncional por uma nova, ou por uma que se adeque à realidade ou se adeque de forma funcional à situação que você está vivenciando. Então, sempre desconfie desses pensamentos. E esses pensamentos normalmente eles contrariam a veracidade, porque ele vai de encontro a situações que são funcionais. Ao invés de pensar dessa forma, de pensar de que eu estou bem, de pensar que eu posso sair e fazer qualquer outra coisa, eu penso que eu não posso, que eu não devo, que eu tenho dificuldade, que vai acontecer alguma coisa ruim e que tudo vai ser difícil, ou que o dia vai ser difícil, ou que tudo na sua vida vai ser difícil, quando na verdade não é. Quando na verdade você precisaria conferir, de fato, se realmente isso confere ou não. Pode ser que uma coisa ou outra confira e você veja que realmente é aquilo, mas isso daí não garante que você passe o resto da sua vida dessa forma. Até porque isso é muito da questão emocional, da questão mais da questão do pensamento. Não tem a ver com muitas coisas físicas, sabe? Você pode até estar sentindo a dor, mas aquela dor, ela não é uma dor para uma doença mortal. Ela não é uma dor para não te possibilitar você sair. Então você precisa furar essa bolha. Você precisa sair desse ciclo. E sair como eu falei para vocês. Mas é seguindo o seu contexto. Você não pode usar o contexto de outra pessoa para aplicar na sua realidade. Não faça isso. Você tem que pegar o seu contexto e aplicar, sabe? Então sempre desconfie dos seus pensamentos negativos, porque eles te levam a situações que você pode estar bem enrolada como uma bola de neve e não conseguir desatar no momento. Isso pode levar a um processo a longo prazo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou pedir a você confere sempre o vídeo. Agradeço por você ter assistido. Curta, compartilhe, comente, dê sua opinião. Coloque aqui também no comentário alguma sugestão de um novo vídeo, um novo assunto. E outra coisa, compartilhe para 10 pessoas e peça para ela fazer o mesmo, tá bom? Porque isso ajuda o canal. Tem ajudado, por isso que os equipamentos estão novos. E por causa de você, porque você foi fundamental para isso. E compartilhe porque isso vai promovendo também os meus trabalhos, que está tudo aqui na descrição, tá bom? Forte abraço para vocês. Nos vemos numa próxima, pessoal. Fui.